O desafio do controle do câncer atravessa os séculos e ganha novos contornos com o estilo de vida dos grandes centros urbanos. Hoje já se sabe que a genética, na maioria das vezes, não é o fator determinante para o desenvolvimento da doença, mas o tabagismo, o que comemos, a falta de atividade física e outros fatores evitáveis podem resultar no diagnóstico de um dos mais de 200 tipos de câncer já conhecidos. Hoje a gente vai conversar sobre controle do câncer no século XXI e trazer as perspectivas para os próximos anos no combate à doença. O Sala de Convidados está começando. A busca é forte, a gente tem muito esforço ainda para fazer, mas pela primeira vez a gente está enfrentando o problema de forma a trazer toda a organização. Cada pessoa reage de um jeito, cada corpo é um corpo. Eu não sou o meu diagnóstico. Essa possibilidade nova de autocoleta nessas populações de difícil acesso são oportunidades que a gente tem que aproveitar agora para tentar quebrar essas barreiras. Acho que a gente tem que viver os momentos bons, que a gente está bem, que, poxa, estou me sentindo bem, mas viver os momentos ruins porque é A ruim. gente tem uma rede de urgência, a gente tem a rede da saúde mental, agora a gente tem uma rede para o câncer. E a gente está querendo enfrentar o câncer em todas as etapas do tratamento. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre controle do câncer no século XXI. Desafios globais, soluções locais. Roberto de Almeida Gil, diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Também comigo aqui no estúdio, Luiz Antônio Santini, pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. E participando da conversa remotamente, Elizabeth Weider Paz, diretora da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer da Organização Mundial de Saúde. E eu adoro quando você participa de casa, me mandando suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99701 7018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não vai deixar de participar. Se você tiver uma vivência com câncer, dúvidas a respeito, manda para a gente colocar na nossa conversa. Doutor Gil, doutor Santini, doutora Elizabeth, que prazer estar com vocês aqui. De tempos em tempos a gente vem fazendo programas a respeito do câncer em suas mais diversas dimensões, porque realmente é um assunto complexo, né, doutor Santini? Eu vou começar com o senhor. Se a gente pensar no último século, como é que a gente pode celebrar, o que a gente pode celebrar de avanços, que não são poucos, e qual a maior preocupação surgida nessas últimas décadas? Novas preocupações, né? Santini. Santini não, doutor Gil, perdão, olha aí. E olha que já é prata da casa, doutor Gil. Não, mas eu acho que, assim, eu vivo a metade do século, o terço final do século passado, século XX e do século XXI. E posso dizer que foi uma transformação muito grande, o que a gente conseguiu incorporar antigamente a gente estava muito restrito ao tratamento da cirurgia e uma radioterapia que ainda era muito embrionária no tratamento. A gente não tinha percepção de toda a linha de cuidado do câncer, quer dizer, a gente falava eventualmente de prevenção, a gente tinha uma perspectiva de que o diagnóstico precoce sempre existia, mas não estratégias de rastreamento, e a gente tinha a cirurgia, a radioterapia, um embrião de um começo do tratamento sistêmico. Então eu pude assistir uma transformação que a gente teve. Primeiro, a gente saiu de cirurgias que eram extremamente grandes, né? Cirurgia, você acreditava que com a faca você tinha que tirar a maior parte da doença, para um conceito de cirurgias minimamente invasivas, que é ser por laparoscopia, a própria cirurgia robótica. Na radioterapia, a gente saiu de radiações que antigamente atingiam grande parte de tecidos normais, para hoje cada vez mais uma terapia mais focal, mais dentro do tumor, protegendo mais os tecidos adjacentes, então com isso com muito menos sequelas, e uma revolução no campo do tratamento sistêmico, com produção não só de drogas quimioterápicas convencionais, como de terapias-alvos, quer dizer, você passar a perceber na célula tumoral uma especificidade de um receptor
receptor, que você consegue dirigir uma molécula contra aquele receptor e com isso você paralisar o processo ou combater e a célula morrer, e a imunoterapia, que hoje em toda a sua dimensão, quer seja na imunoterapia através de inibidores de PDL1 e PD1, para também CAR-T-cell, vacinas e outros processos que a gente está assistindo, que cada vez mais a gente está conseguindo ter avanços muito significativos. E a gente conseguiu incorporar mais fortemente a ideia de que quando a gente não vence a doença, a gente pode controlá-la e melhorar a qualidade de vida através dos cuidados paliativos. Então a gente passou a ter essa ideia de linha de cuidado. E eu acho que isso é um determinante muito importante, transformador, e a gente espera cada vez estar avançando para quando a gente não conseguir curar a doença, controlá-la com qualidade de vida o maior tempo possível. Nossa, doutor Gil, você conseguiu, assim, num curtíssimo espaço de tempo, né, trazer uma dimensão de tudo que se avançou, né? Até porque a sobrevida com o câncer e pós-câncer vem sendo cada vez mais comum, né, doutor Santini? E a gente conversava aqui antes de começar o programa sobre o termo combate ao câncer ou à doença, né? Queria que o senhor trouxesse um pouquinho essa conceituação, como é que a gente pode refletir esse olhar sobre o diálogo com a doença, né, de alguma maneira. Eu acho que essa questão é muito importante, realmente. Roberto, esse panorama que o Roberto traçou mostra, por um lado, o grande empenho, o grande componente do desenvolvimento científico para dar conta, vamos dizer assim, das diferentes dimensões biológicas do câncer, mas nós temos, na realidade, também por outros fatores sociais, econômicos, de desenvolvimento, uma população modificando, envelhecendo no mundo. E, apesar de tudo isso, o câncer continua aumentando, continua a ser um grande desafio em termos globais, populacionais. Eu tenho certeza que a Elizabeth vai falar sobre isso, mas no Brasil nós temos aqui, também seguindo essa mesma tendência, esse crescimento muito significativo do câncer em diversos níveis, sobretudo nas populações mais idosas. Mas eu queria chamar a atenção também para um outro aspecto, que é o da desigualdade no acesso. Tudo isso que o Roberto mencionou é extremamente importante do ponto de vista do desenvolvimento científico e tecnológico, mas o acesso a isso é muito limitado ainda, no mundo todo, e no Brasil também, seguramente. Então, na verdade, para pensar no acesso, nós temos, no Brasil, no caso, a sorte de ter o Sistema Único de Saúde, que é capaz de incorporar na prática essa visão que o Roberto acabou de dizer. Quer dizer, nós podemos atuar e estamos atuando cada vez mais em todo esse complexo do que eles chamam a história natural da doença, na prevenção primária, na luta, por exemplo, na questão do tabagismo, da obesidade, da atividade física. Isso são políticas públicas hoje no Brasil e que têm impacto na redução da doença, mas, sobretudo, também na condição da qualidade de vida. Então, na verdade, a ideia de controle, ela traz esse conjunto, essa visão de conjunto sobre todo o processo da vida, do envelhecimento, mas também do controle da vida da pessoa após o adoecimento. A questão do cuidado paliativo, por exemplo, é hoje visto não só como um cuidado de fim de vida, mas como uma possibilidade de boa qualidade de vida, sim, apesar da pessoa ter tido uma doença grave como um câncer, às vezes avançado. Mas é possível viver com qualidade. É interessante também pensar na questão dos cuidados paliativos, que surge numa época em que era muito mais comum se morrer por conta do câncer, né? E de repente você vai tendo uma sobrevida por conta dos tratamentos. Exatamente. E essa dimensão vai se alterando. Doutora Elizabeth, qual é a dimensão da epidemia global de câncer? A gente pode dizer que é uma epidemia global, né? Sim, bom dia, boa tarde e obrigada por essa oportunidade de conversar com vocês hoje. Sim, a gente pode dizer que existe uma epidemia a nível mundial de câncer. E por que eu digo isso? Porque o câncer está se tornando uma da primeira causa de morte prematura
em todo o mundo. E por morte prematura eu quero dizer a morte que ocorre antes da idade de 70 anos. Todas as pessoas vão morrer, é uma fatalidade, mas morrer antes de 70 anos é considerado inaceitável, vamos dizer assim, em termos de saúde pública. E o câncer em vários países do mundo já é a primeira causa de morte antes dos 70 anos. E os nossos estudos que nós fizemos aqui em Lyon indicam que até o final desse século o câncer vai ser a primeira causa de morte prematura em todos os países do mundo, inclusive países bastante pobres, como vários países da África subsaariana e da Ásia. Olha só, é uma perspectiva importante para se trabalhar o futuro, né? Vencer o câncer é sempre uma luta contra o tempo, para quem recebe o diagnóstico e para quem pensa políticas públicas de combate à doença. Um diagnóstico que já não representa uma sentença de morte, mas que ainda impõe desafios para a garantia de um bom prognóstico. No Brasil e no mundo, o câncer segue como uma das principais preocupações em saúde pública, especialmente diante do crescimento do número de casos. A previsão é de que até 2050 os casos de câncer aumentem 77% no mundo, passando de 20 milhões em 2022 para 35,3 milhões. Em alguns contextos, esse crescimento já ultrapassa as doenças cardiovasculares, até então a principal causa de óbito no país. Em novembro de 2025, um seminário internacional promovido pelo Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, em parceria com o INCA, debateu os desafios globais e as soluções locais para o controle do câncer no século XXI. Elizabeth Weiderpes, da OMS, destacou que o investimento em políticas públicas de prevenção é urgente. Ela também alertou para hábitos que contribuem para o aumento da incidência de câncer, como o tabagismo, o álcool e o consumo de ultraprocessados. Um cenário que torna os países de baixa e média renda os mais vulneráveis a esse crescimento. Para o epidemiologista do INCA, Arne Migovski, no Brasil é preciso uma estratégia abrangente, já que são vários determinantes que influenciam na incidência de casos. Os tipos variam de região para região e há desigualdades no acesso à detecção precoce e tratamento. Por exemplo, a população indígena, né, os povos originários, eles têm uma incidência alta de câncer do colo do útero. No norte do país, a gente tem uma incidência muito mais alta de câncer do colo do útero, de forma geral. Sobre os avanços dos últimos anos, ele destaca uma nova tecnologia para rastreamento do câncer do colo do útero, que será integrada a um programa de rastreamento organizado. Uma grande meta da Organização Mundial de Saúde, que é eliminar esse câncer como um problema de saúde pública. É um câncer prevenível, porque ele é associado a um vírus, né, o vírus HPV. A ideia é que até o final de 2026, o preventivo tradicional, conhecido como Papa Nicolau, seja progressivamente substituído por um teste molecular de detecção de HPV. Uma aposta é que os novos testes podem ser feitos com autocoleta. Então, a gente tem que ter mecanismos, né, tanto essa convocação ativa da população, que não vai normalmente aos serviços, quanto essa possibilidade nova pela tecnologia de autocoleta nessas populações de difícil acesso, são oportunidades que a gente tem que aproveitar agora para tentar quebrar essas barreiras. Nesse enfrentamento, José Carvalheira, do Departamento de Atenção ao Câncer do Ministério da Saúde, aponta a rede de prevenção e controle do câncer, lançada há 1 ano, como estratégica. A gente conseguir agora atacar o câncer com a rede, com a cara, igual a gente tem uma rede de urgência, a gente tem a rede da saúde mental, agora a gente tem uma rede para o câncer. E a gente está querendo enfrentar o câncer em todas as etapas do tratamento. Entre os objetivos da rede estão ações e serviços de promoção, prevenção, detecção precoce, diagnóstico, tratamento, reabilitação, apoio psicológico, cuidados paliativos, entre outros. Como principal desafio, Carvalheira destaca a fragmentação do sistema. A gente tem falhas ainda no exame diagnóstico.
Então, assim, a gente tem isso aí. Então, a fragmentação do sistema, a ação isolada em cada ponto é impossível. Essa reorganização do sistema dada agora na nossa gestão foi mudar a condição de você fazer uma ação articulada em todos os pontos e tentar atacar tudo. O principal programa nosso, o programa Agora Tem Especialista, que ataca exatamente essa condição de déficit na atenção secundária. A busca é por organizar a linha de cuidado e reduzir atrasos no atendimento, um dos principais desafios no controle do câncer no país. As entregas são concomitantes nos pontos, cuidando não só de um ponto, mas concatenando a linha. A busca é forte, a gente tem muito esforço ainda para fazer, mas pela primeira vez a gente está enfrentando o problema e enfrentando o problema de forma a trazer toda a organização. Doutora Elizabeth, o seminário discutiu a importância de uma cooperação internacional, né, para que se faça o combate ou o controle, enfim, se olhe para o câncer de fato de forma coordenada. Queria que você falasse um pouquinho disso e qual é também a importância desse seminário e de encontros como esse para justamente poder fortalecer essa cooperação, né? Obrigada pela pergunta. Eu acho que a cooperação internacional é fundamental por vários motivos. O primeiro é que os grupos de trabalho, os profissionais, aprendem uns dos outros e é muito inspirador, porque os desafios são desafios globais. Todos os países estão enfrentando um aumento da população idosa, um aumento da incidência da mortalidade de câncer para alguns tipos de câncer, e todos eles têm desafios comuns. Alguns países já avançaram mais em termos de organização dos sistemas de saúde ou de pesquisa ou na implementação de políticas públicas, e outros países estão avançando. Então, aprender um dos outros é muito bom, é muito inspirador e faz as pessoas economizarem tempo e dinheiro para não reinventar a roda outra vez, mas aprender, então, das experiências de outros colegas. E também, na parte científica, a ciência atualmente é um desafio universal. Os grupos de trabalho, eles trocam ideias, hipóteses e progresso juntos. Então, eu acho que é uma coisa muito inspiradora também, que os grupos de trabalho, por exemplo, os grupos que trabalham com o INCA em pesquisa básica e pesquisa translacional, que colaboram com várias universidades e vários institutos de pesquisa em todo o mundo, desde os Estados Unidos até a China. Doutor Santini, o que o senhor gostaria de destacar do seminário? E também queria que o senhor falasse um pouco do papel do CIE nas pesquisas e de que forma o CIE, o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, vem trabalhando com a pauta do câncer. Sim, o desafio que nos foi colocado do CIE em relação à questão do câncer foi discutir a questão da desigualdade. Quer dizer, olhando do ponto de vista da Fiocruz, para como que nós iríamos enfrentar ou sugerir ou propor uma estratégia para enfrentar a questão da desigualdade no acesso dos pacientes às políticas de controle de câncer. Esse, como foi Elizabeth disse, é um desafio global. Mas nós temos o Sistema Único de Saúde, que tem como missão garantir o acesso de todas as pessoas a todos os recursos e tecnologias da área da saúde. Então, o nosso desafio era propor alguma coisa que pudesse progressivamente ir substituindo a situação de desigualdade, melhorando a possibilidade de acesso. E para isso, inicialmente, nós fizemos um diagnóstico dessa situação de uma maneira geral, sobretudo para os principais tipos de câncer, aqueles que são, e sobretudo aqueles também em que você tem recurso e tecnologia para trabalhar imediatamente dentro dos marcos do Sistema Único de Saúde. Então, o seminário foi uma espécie de culminância desse processo, onde nós trouxemos diversas experiências e diversos olhares sobre esta questão. Como fazer com que todo esse avanço de conhecimento acumulado e sendo implementado torne possível acessar a maior parte das pessoas. Isso requer um grande esforço e um esforço também no tempo. Eu vejo que, ao longo desses anos, o SUS tem permitido
esta possibilidade, tem permitido, através de ações de cooperação, através das ações da organização do próprio modelo de governança do sistema que envolve estados e municípios, implementar e produzir ações que vão reduzindo. Por exemplo, nós já temos impacto na redução do tabagismo no Brasil, impacto na incidência do câncer de pulmão. Nós já temos o câncer do colo do útero, que já foi a primeira causa de morte em algumas regiões e a segunda na maior parte do Brasil. Hoje, na região sul, por exemplo, e sudeste, já como quinta causa. Então, nós estamos avançando. Isso é uma coisa importante de assinalar. Mas estamos avançando exatamente porque começamos a identificar as desigualdades, não só regionais no Brasil, mas também no acesso ao controle da doença. Não se pode propor a mesma coisa em todos os lugares, porque as realidades são diferentes. Para cada lugar, você pode ter uma estratégia diferente. Hoje, por exemplo, nós temos já no Brasil 600 municípios onde a primeira causa de morte é câncer, diferente do resto do Brasil. Então, é preciso ajustar as intervenções, as estratégias aos desafios locais e regionais. Esse é, vamos dizer assim, o grande desafio que foi trazido para nós, para o CEE, e que nós estamos procurando desenvolver isso com amplas parcerias. A nossa parceria com o INCA é fraternal, além de tudo. Né? Quer dizer, um casamento nós temos perfeito. essa não só vivência, eu sou ex-diretor do INCA também, quer dizer, tenho uma verdadeira... Só um gestor que passa pelo INCA consegue ter a dimensão da questão no Brasil, né? E também, quer dizer, como participante do conselho do IARC, que eu fui durante algum tempo, e participando de outros organismos internacionais, eu pude compreender que essa dinâmica de cooperação é uma coisa fundamental e é isso que a gente tem procurado trazer no CEE. E aí, queria só, antes de passar para o senhor, doutor Gil, destacar a importância da pesquisa em ciências sociais e as pesquisas a partir da epidemiologia, da vigilância epidemiológica, que é SUS, né, que permite que hoje se tenha esse olhar. Exatamente. E aí, doutor Gil, para a gente fechar esse bloco, eu vou te pedir para comentar, que você estava pedindo também para fazer seus comentários, mas ressaltar para quem está assistindo a gente em casa que ontem, nós estamos gravando na quinta-feira, dia 5 de fevereiro, mas ontem houve um evento no INCA em que foram noticiados vários dados e eu fico sempre imaginando o senhor como gestor quando recebe esses dados, lembrando até que há 5 anos atrás o senhor veio aqui no Sala dos Convidados e disse as perspectivas para os próximos 5 anos são avassaladoras. Chegamos, né? Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco essas notícias que chegaram. Eu pedi para falar. Primeiro, colocar essa questão da cooperação internacional. A gente tem que entender que, primeiro, quando você tem essa cooperação entre universidades, entre instituições como a IARC, isso nos tira um pouquinho do aspecto comercial e algumas colaborações na pesquisa clínica que são conduzidas pelos laboratórios. Não que elas não sejam importantes, as pesquisas são importantes, mas te dá uma certa autonomia em termos de você poder definir algumas estratégias que sejam importantes. E a IARC tem um papel fundamental. Se nós temos hoje fatores de risco consolidados, isso partiu do comitê científico que foi definindo, estudando substâncias, alertando a sociedade e, muitas vezes, podendo enfrentar determinantes comerciais que hoje querem vender alguns produtos como não nocivos, como na verdade eles são cancerígenos tipo 1. O cigarro é um exemplo disso, que é um produto comercializado, está liberado, mas é um cancerígeno tipo 1. Os derivados do benzeno, também. A gente sabe que hoje a gente está lidando com uma realidade da indústria alimentícia totalmente diferente hoje, que a gente precisa. A questão das bebidas alcoólicas, o IARC coloca para a gente, não existe dose segura de bebida alcoólica. Então, a gente vê a dimensão desse trabalho. Segundo, em termos de capacitação, porque, como você falou, se a gente hoje pode lançar as estimativas do INCA, isso é fruto de um trabalho de cooperação, de treinamento, de construção de conceitos de construção de dados, através dos registros hospitalares de câncer, de metodologias que nós fomos aprendendo e fomos desenvolvendo numa estreita cooperação que a gente tem a IARC produzindo a Globocan,
Run, né, os dados mundiais, e a gente procura estar legitimando os nossos dados, que são estimados, mas tem que estar muito próximo da realidade. E isso traz uma perspectiva sempre extremamente interessante, porque a gente tem que pensar, a gente pensa nos países que são capacitadores, mas a gente ainda tem, hoje, muita ajuda a fazer como se faz. A gente está aumentando na Ásia, na África, e a gente que teve a oportunidade de ter uma cooperação com a África, a gente vê como a gente pode ser útil para esses lugares que hoje estão aumentando a expectativa de vida, e o câncer está começando a surgir como um problema de saúde pública. A gente entendeu, a África hoje, a gente tem esse trabalho com os países de língua portuguesa, e a gente fica muito feliz que sabe que a IARC agora, Portugal entrou também ali, a gente vai ter mais colaboração nesse sentido, fortalecendo o que tem ali. E o que o Santini falou, o que a gente foi aprendendo ao longo do tempo também, as estimativas trazem isso, que se eu olhar o Nordeste, eu vou ter uma questão do colo de útero lá muito presente. E olha o paradoxo, é onde a gente tem o menor índice hoje de vacinação contra o HPV, é no norte do país, exatamente correspondendo a essa incidência. Então isso faz com que, como gestor público, a gente tem que ter um olhar, que estratégia eu vou fazer, por que isso está acontecendo? Não vai ser a mesma estratégia de comunicação, de chegada, de tudo que eu tenho no sul do país, mais organizado, com menos vazios assistenciais, com menos questões. Se eu tenho hoje lá câncer de estômago, ainda com uma incidência forte, isso pode estar ligado à qualidade de alimentação, ao H. pylori, que ainda está presente ali. Eu já sei quais são os determinantes, então eu posso desenvolver uma estratégia para isso. Então eu acho que os dados, e isso que a gente hoje pode fazer cada vez mais na cooperação, quer dizer, a Fiocruz é muito importante para a gente, a IARC é muito importante para a gente, porque é conhecimento acumulado que pode ser dividido. E eu acho que isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser sinérgico nas nossas ações. Tem muita vontade política muita também, vontade, né? Tem ali. Mas eu acho de associação, inclusive, né? E eu acho que a vontade política está determinada quando o governo define hoje, né, o câncer como uma prioridade. E eu acho que ele faz isso, por um lado, porque o próprio presidente, ele sentiu já teve câncer, entendeu? E segundo, porque é uma realidade epidemiológica que está se impondo. Não adianta, como eu falei, pensar em saúde pública hoje sem não pensar naquilo que está se tornando a principal causa de mortalidade. E depois dizer, a percepção do câncer também aumenta na medida que a prevalência aumenta. Exatamente. Porque hoje a gente fala de aumento de incidência, a gente fala de mortalidade, mas a gente também hoje tem uma trajetória. Não é mais sentença de morte, Não é sentença de... Então, você cada vez mais tem pessoas vivendo com câncer, entendeu? Aumentando a percepção da sociedade, né, da epidemia de câncer, porque onde você vai, tem uma pessoa que teve o diagnóstico, mas que está ali, que está bem, que está participando. Então, isso tudo faz um conjunto que mostra hoje que a gente precisa muito trabalho e muita cooperação. Eu acho que esse é o sentido da palavra que você falou, seja ela internacional, seja ela nacional. Muito bom te ouvir, doutor Gil. No próximo bloco, novas histórias para antigos diagnósticos. A jornalista Mônica Bittencourt compartilha a trajetória dela com a gente. A gente volta rapidinho, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre controle do câncer no século XXI, desafios globais, soluções locais. Comigo no estúdio para essa conversa, Roberto de Almeida Gil, diretor-geral do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Também comigo aqui no estúdio, Luiz Antônio Santini, pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. E participando da conversa remotamente, Elizabeth Weider-Paz, diretora da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer da Organização Mundial de Saúde. E você que está em casa acompanhando a gente ou na rua, assistindo a gente pelo aplicativo, manda suas perguntas, seus comentários pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Novos caminhos para diagnósticos e tratamentos permitem uma mudança no retrato do câncer. Algumas histórias são mais difíceis do que as outras. Nenhuma delas é fácil, mas uma coisa é certa: o câncer representa cada vez menos uma sentença de morte. Vamos voltar lá para 1991.
À primeira vista, nada foge da rotina. Trabalho, academia, namoro, encontros com os amigos. Quem não conhece a Mônica Bittencourt nem imagina que no meio desse dia a dia agitado há um tratamento contra um câncer de mama em curso. Mônica tem 38 anos, é atriz, locutora, jornalista, já foi nossa parceira aqui no Canal Saúde. Eu fui até a casa dela para entender como tem sido atravessar esse tratamento. Hello! Tem que ser em horário de trabalho para conseguir falar com essa mulher, gente, porque essa rotina é muito movimentada. Tá movimentada mesmo. Então, já que você tá aqui, vamos tomar um cafezinho, a gente conversa, Convidei né? o público para esse Entra café com a aí. gente. Como é que tá esse processo? Em que pé estamos desse tratamento? Então, eu tô indo agora pra última químio, graças a Deus, eu terminar essa parte, né? Porque o tratamento é longo, tem várias etapas. Nessa primeira parte, foram 8 sessões de quimioterapia venosa. De agora em diante, radioterapia, imunoterapia e quimioterapia oral. Ela conta que foi num dia qualquer, assistindo televisão, que notou algo diferente na mama. Eu percebi que tinha um caroço, assim, pequeno, mas uma coisa durinha, achei esquisito. Aí eu esperei uns dias para ver se ia sumir, não sumiu. Aí eu falei, cara, eu vou investigar isso. No ultrassom, uma mancha irregular. Na biópsia, uma confirmação. Triplo negativo, um tipo agressivo de câncer. A data, ela se lembra bem. Era o dia do aniversário da mãe dela. Eu tava chegando com um bolo pra gente bater parabéns. E ela já sabia, porque tinha chegado o resultado pra ela. E ela me contou. Eu, assim, aí comecei a chorar, ela, meu pai, todo mundo chorando. Da descoberta ao início do tratamento foi rápido. Ela passou pela cirurgia de retirada do tumor, mas relata que receber o diagnóstico foi como reviver um fantasma, já que há 15 anos teve leucemia. Mas eu levei toda essa angústia pro médico, ele falou, olha, esquece a leucemia, não tem nada a ver com isso, porque é outro processo, é outro tratamento. E realmente foi completamente diferente, assim. Os estudos evoluíram. Por exemplo, eu tô fazendo... eu tô com o cabelo, né? Na leucemia, o meu cabelo caiu, que ainda não tinha essa tecnologia, mas hoje eu pude fazer a touca de crioterapia, que é uma tecnologia nova, assim, que é como se congelasse o couro cabeludo e impedisse que a quimioterapia, o remédio, chegasse Ao couro cabeludo, né? Algo fundamental para a autoestima. E às vezes as pessoas falam, né, assim, cabelo cresce, e tal, não liga pra isso, o importante é você estar bem. E não é bem assim. O cabelo é importante, sim, você já vai passar por muita mudança, muita coisa. E ainda ter que ver a sua imagem no espelho diferente é mais um sofrimento que se pode evitar. Por que não? Entre os pontos negativos, enjoos, indisposição, dores de cabeça. Com uma rede de apoio fortalecida e a terapia em dia, ela destaca que a palavra ideal para esse momento é adaptação. Cada pessoa reage de um jeito, cada corpo é um corpo. E quando eu tô mal, às vezes eu fico uma semana sem levantar da cama. E me permito também. Tá tudo bem. Eu não preciso estar ótima. Mas quando eu tô bem, eu quero fazer as coisas, sabe? E é claro que a arte não fica de fora desse processo. Através de crônicas e de um podcast, ela transformou o incômodo em pérola. Eu lembro dessa metáfora do Rubem Alves, ostra feliz não faz pérola. Porque a ostra, para fazer uma pérola, ela precisa ter um grão de areia dentro dela que faça ela sofrer. E aí, para impedir o sofrimento, ela reveste esse grão de areia com uma superfície lisa, que é a pérola. E eu acho essa metáfora linda, assim, como a gente pode transformar os incômodos, os sofrimentos, as doenças, os traumas em pérolas. E é nesse ato de compartilhar com o mundo a sua história que ela faz a sua catarse e inspira outras realidades. Eu não sou meu diagnóstico, é a parte da minha vida. Minha vida tem várias outras coisas acontecendo e também um tratamento de câncer. Sim, o que você diria para uma pessoa hoje que acabou de receber um diagnóstico? Acho que a gente tem que viver os momentos bons, que a gente está bem, que,
poxa, tô me sentindo bem, mas viver os momentos ruins porque é ruim. Não adianta a gente romantizar, falar, tá tudo certo, eu tô fazendo várias coisas e vai ficar tudo bem. Cara, é chato, é doído, sim, e respeite tudo que você tiver sentindo. E converse sobre, bote pra fora. Ai, maravilhosa! Então vamos celebrar esse momento de vitória. Porque e celebrar as pequenas vitórias também. É isso, estamos hoje aqui celebrando. Exatamente. Uma grande vitória. Maravilhosa, nossa colega aqui do Canal Saúde, Mônica, obrigada por compartilhar essa história com a gente. Tão importante haver esse tipo de compartilhamento também para quem está vivenciando, saber que não está tão sozinho nessa experiência, né? Mas antes de a gente falar da Mônica, doutora Elizabeth, eu queria trazer com você, para a gente não acabar não trazendo no programa, a Cancer Tomorrow, que é uma plataforma de consulta. Eu vou pedir para a nossa produção colocar o QR Code para quem quiser acessar essa plataforma. Só colocar a câmera do celular aí para a nossa tela e já pode verificar essa plataforma super importante. Eu queria que você falasse um pouquinho dela, o que ela traz e qual é a relevância dela hoje em todo esse assunto que a gente está discutindo. Obrigada pela pergunta. Essa plataforma facilita o estudo da progressão do câncer em todos os lugares do mundo, por região, por país, por sexo, por idade, e indica o que vai acontecer no futuro. E essa projeção de casos de cânceres, ela é baseada em estudos científicos muito rigorosos no que a gente observa nas tendências temporais da ocorrência de câncer. Então, é um instrumento muito útil, principalmente para os planejadores de sistemas de saúde, para considerar qual o número de leitos, mas também qual o número de profissionais de saúde que têm que ser treinados no futuro. Por exemplo, é uma das utilidades desse sistema. Muito bom, quem está em casa pode acessar lá, vale a pena conhecer a plataforma. Doutor Gil, a Mônica fala, né, que ela, com o exame manual, ela conseguiu perceber ali um carocinho. Quando percebe o caroço, já é um estágio avançado do câncer de mama, no caso? E outra questão que eu queria trazer também com o senhor. Recentemente, o Ministério da Saúde reduziu a faixa etária para mamografia, né, periódica. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Qual a importância disso e o que isso nos diz a respeito do olhar sobre a prevenção, diagnóstico precoce, né, e tratamento do câncer? Primeiro, eu acho que a gente tem que ressaltar que o câncer de mama, por que a gente fala, muitos exemplos são de câncer de mama. O câncer de mama tem, pela sua incidência, ele é o tumor mais frequente que você tem, embora ele ocorra 99% das vezes nas mulheres. Então, você tem uma questão do gênero que ultrapassa a questão da somatória, porque o câncer de cólon e reto ocorre nas mulheres e nos homens, e é a terceira doença em incidência, mostrando como é incidente o câncer de mama. Isso traz todo um olhar para a gente. A gente, quando fala de rastreamento, a gente fala de uma política para pessoas que não estão sentindo absolutamente nada. É você tentar pegar uma população-alvo, que você determina uma faixa etária, e você vai investigar, independente da pessoa apresentar ou não apresentar nada na mama, você vai fazer isso. Normalmente é diferente de quando você tem um nódulo, que você está falando em detecção precoce. Então, esse conceito entre detecção precoce, entendeu? Que tem um sintoma e a partir daí você investiga, e rastreamento, que é uma população assintomática, né? O rastreamento, ele é importante dizer isso, não foi modificado a idade, você modificou para 50, 74 anos, você aumentou para acompanhar exatamente que junto com a IARC nós fizemos. O que nós falamos é que não é proibido fazer abaixo disso, desde que você tenha uma indicação do médico, um desejo, porque tem uma discussão de riscos associados de tudo isso. O que antes se tinha a percepção era que talvez não pudesse fazer abaixo de 50 anos, não é isso? Isso que o Ministério da Saúde tentou fazer. Então, não foi fazer o rastreamento
tratamento a partir de 40 anos ou 45 anos. Não é uma orientação. Não é uma orientação permissão. de rastreamento. É uma Perfeito. coisa que você não está impedido de fazer Perfeito. e que o rastreamento vai até 74 anos. Uma coisa que é importante que a gente coloca é porque o autoexame foi desvalorizado durante um tempo. E isso não é bom, porque eu acho que faz parte natural de uma paciente que está encontrando, buscar o diagnóstico, a detecção precoce. Porque quanto mais precoce o diagnóstico, mesmo a doença sintomática, melhor é o tratamento que você vai fazer. E eu acho que a reportagem traz também para a gente uma perspectiva. Não adianta mais eu só dizer se o tumor é maligno ou benigno. Eu tenho que classificá-lo. É o que ela coloca ali, dizendo que é triplo negativo. Sim. Porque as condutas no câncer de mama vão São ser doenças diferentes, né? que tem Quase. ali diferentes tratamentos de acordo com a sua classificação. E, para terminar, eu acho que alguns avanços, a gente tem que entender a dimensão deles. A própria touca protetora da queda de cabelo. Ele é uma grande coisa porque a gente não pode esquecer o aspecto simbólico. Por isso que o apoio psicológico hoje é tão relevado como uma política incluída dentro da Política Nacional de Controle e Combate ao Câncer, então, que a gente tem ali. Por quê? Porque hoje a gente tem uma percepção de como a pessoa vai enfrentar essa questão. Então, mas lembrando que essa touca, ela não é 100% eficiente, depende da droga que você utiliza, ela não é confortável, não é todo mundo que se adapta a uma questão de resfriamento, vai depender da droga que você for utilizar, do seu sucesso maior ou menor, e elas são dispendiosas. Então, em termos de saúde pública, não necessariamente elas vão ser acessíveis a todo mundo. Eu digo isso porque pode parecer frustrante para uma pessoa que não foi. Mundo, né? E dizendo que a queda de cabelo ela é irreversível, diferente do meu, entendeu? Que eu brinco que temporariamente eu posso ter mais cabelo do que meus pacientes, mas eles depois vão recuperar e depois eles têm. Então a gente tem que entender a dimensão de tudo que ela falou. E terminando disso, eu acho que a construção de rede, a questão de apoio, a maneira como você enfrenta, faz parte desse conceito novo de cuidados paliativos, porque a gente condicionou cuidados paliativos como cuidados de final de vida. E Sim. eu assisti a transformação do processo de tratamento. Antigamente você fazia quimioterapia, você não podia fazer num ambiente coletivo, porque a maior parte dos pacientes passavam mal e isso influenciava os outros pacientes. Hoje você pode fazer. Então, você melhorou muito o conforto de quem hoje faz a quimioterapia. É bom? Não, nunca é bom. Como ela falou, ela está comemorando o término do tratamento porque é uma etapa vencida. Mas é muito melhor hoje do que foi no passado por essa evolução de cuidados paliativos para você minorar os efeitos do próprio tratamento e da própria doença. Na sua fala tem essa... É muito importante destacar que o câncer é muito complexo, né? Então, você fala câncer de mama, são vários tipos de câncer e doença diferente, de certa forma, porque o tratamento... Prognóstico diferente, comportamento biológico diferente. Com certeza. E, doutor Santini, acho importante também a gente trazer a relevância do SUS, porque mesmo quem tem plano de saúde... O SUS é a referência. Se o SUS tem que cobrir, o plano de saúde também tem que cobrir, né? Então, o SUS garante, inclusive, que o plano de saúde atenda às necessidades do paciente, né? O que seria do Brasil, do brasileiro hoje, sem a existência de um sistema universal na questão do câncer? Há uma percepção, às vezes, errada, de que o SUS atende as pessoas que não têm plano de saúde. Quem tem plano de saúde não depende do SUS. Isso é uma percepção completamente errada. O SUS cobre a necessidade de saúde de todos os brasileiros. Tudo que diz respeito, por exemplo, às políticas públicas, as políticas de prevenção. Agora mesmo, o Brasil acaba de aprovar uma reforma tributária onde alguns alimentos considerados cancerígenos ou de risco de câncer, foram incluídos um aumento de imposto desses alimentos. O imposto sobre o cigarro e outros produtos industrializados que interferem como fator de risco de câncer, isso é uma política governamental, isso é SUS. Então, além do trabalho, porque o SUS não é uma atividade exclusiva no setor saúde. O SUS é um conceito de saúde pública que é um conceito de saúde universal. O Brasil tem responsabilidade
constitucional com a saúde da população e não só daqueles que não têm plano de saúde. Então, isso é uma coisa muito importante, a abrangência do SUS sobre tudo isso. E depois o seguinte, é o SUS quem determina, por exemplo, quais os tipos de medicamentos que são utilizados, todas as instâncias que vão... então, não é propriamente essa segregação da população entre plano e não plano de saúde. O SUS é universal. A opção ou a possibilidade de um plano de saúde, ela tem muito mais a ver com a capacidade econômica das pessoas do que com a responsabilidade social do sistema de saúde. Então, é muito importante valorizar que as pessoas entendam que ela não está fora do sistema quando ela está sendo eventualmente tratada num plano de saúde privado. Ao contrário, o plano de saúde... O SUS está em vários lugares que as pessoas não veem, né? Veem, todo exatamente. mundo usa o SUS. Exatamente. Agora, eu queria destacar também um aspecto da fala dela, porque tem uma coisa muito interessante ali, que é o seguinte, é uma mudança também na questão da equipe multiprofissional. E isso é uma coisa que está muito atual, porque recentemente está se discutindo no Brasil, por exemplo, a questão do crescimento das faculdades de medicina, a qualidade do profissional formado. Tudo isso é muito importante hoje em dia, porque o modelo de formação profissional hoje é um modelo muito atrelado a um tipo de especialização, a uma forma de atuação que mudou muito. Hoje as equipes multiprofissionais são muito mais importantes, ou são tão importantes quanto a formação específica de cada profissional, porque o tipo de conhecimento hoje está disseminado, distribuído por várias profissões, por várias atividades. Então, isso é um desafio muito grande que nós estamos vivendo também, de transformação no próprio sistema e na própria percepção das pessoas. Eu quis destacar isso porque eu achei que o depoimento dela mostra isso. Importante, sim, com certeza. Doutora Elizabeth, a Mônica é uma paciente jovem, né? Ela tem 38 anos, a gente até já deu uma pincelada aqui sobre isso. O doutor Gil comentou, né, que, na verdade, 40 anos antigamente já era meio idoso, né, há 40 anos atrás. Mas como é que isso está sendo visto nas pesquisas globais, assim, né? O que está mudando no perfil do paciente oncológico? Como é que você traria aí um panorama de quem hoje recebe esse diagnóstico? Bom, obrigada. O câncer de mama em mulheres jovens, quer dizer, mulheres com menos de 50 anos, ele está se tornando mais comum com o passar do tempo. Existem fatores de risco para o câncer de mama e um dos fatores de risco é ter a primeira gravidez com uma idade relativamente avançada. E o que a gente vê historicamente é que as mulheres estão se tornando mães, as mulheres que optam por se tornar mães, com idades mais avançadas. Isso é a maior justificação porque a gente vê a nível populacional um aumento do câncer de mama em mulheres com menos de 50 anos. Claro, eu estou falando a nível populacional e não a nível individual. A mulher que deu o depoimento hoje nesse programa talvez tenha outros fatores de risco ou mesmo não tenha nenhum fator de risco, é uma história separada. Mas a nível populacional, o fato das mulheres terem a primeira gravidez com idades mais avançadas é a justificação porque a gente observa um aumento das taxas de câncer de mama nesse grupo populacional. Um outro fenômeno, que é um fenômeno universal, é o aumento de câncer coloretal em pessoas com menos de 50 anos e mesmo em pessoas bastante jovens. E isso a gente ainda não sabe completamente todas as causas, mas provavelmente é uma mistura de fatores de riscos ligados à dieta, uma dieta baseada em produtos ultraprocessados, com o uso de antibióticos de larga escala
com a diminuição da atividade física, que também é um fenômeno que é observado em todos os países do mundo, e com o aumento da obesidade. Então, nós temos no IARC, também em colaboração com o INCA e com outros parceiros no Brasil, nós temos estudos específicos para tentar entender as causas de câncer, principalmente de câncer de colo retal em populações jovens. Olha só esse cenário, né? Doutor Santini, a Mônica comenta que o médico dela virou-se para ela e disse, olha, leucemia foi outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E existe sim essa percepção, esse sentimento, eu acho. Ah, você já teve câncer, você tem uma tendência. Queria que o senhor falasse um pouquinho, porque hoje essa visão cientificamente já mudou, né? Não necessariamente, né? Não é... você tem, quer dizer, aí é uma coisa bem complexa. No caso aí específico, tratando de leucemia e do câncer de mama, não há nenhuma conexão entre uma coisa e outra. O médico tem toda a razão. No entanto, há fatores genéticos, embora seja um percentual muito pequeno de casos, 10%, mas é possível que você tenha pessoas com algum tipo de genética que possa provocar mais de um tipo de câncer até. Isso é possível. É raro, mas não é fora do comum. É possível que aconteça. Na verdade, o que nós estamos frente é uma questão de muita complexidade e que é muito diferente do paradigma que nós temos de saúde herdado dos conhecimentos das doenças infecciosas. A gente tem, nós todos, o mundo todo, os médicos também, a sociedade, tem sempre uma percepção de causalidade, quer dizer, para cada doença, para cada situação tem uma causa específica. Isso o câncer modifica completamente. Quer dizer, você não tem esse tipo de identificação precisa de causalidade, a não ser em casos muito específicos. Você tem riscos, você tem situações que podem te colocar, por exemplo, se a pessoa é submetida a um acidente, nuclear, como aconteceu em Chernobyl. Sim. Houve um aumento do número de casos de câncer de tireoide, houve um aumento. Então você tem situações específicas de risco, mas você não tem mais a possibilidade, aquela coisa que o paradigma das doenças infecciosas trouxe, que era você tem um agente causal, você vai provocar uma determinada doença. Isso não é, na verdade, com relação ao câncer, na maioria é multifatorial, é muito mais complexo e tudo isso está se aprendendo ao longo do tempo. Quer dizer, uma coisa que eu queria chamar a atenção, a Elizabeth já falou, mas eu acho que é importante assinalar, é o seguinte, essa comparação mundial, quer dizer, o registro de câncer de base populacional, que é uma atividade coordenada globalmente pelo IARC, que desenvolveu uma metodologia para isso, que publica o Globocan, que é o estudo global de câncer, justamente ajuda a essa compreensão, faz com que os países tenham uma compreensão mais geral para abordar o problema. E isso tem um outro desdobramento na questão da comunicação. Então é importante, nós estamos num programa aqui, falar disso. É importante que a população também tenha conhecimento dessa complexidade e não espere aquilo que não é possível acontecer. Não tem mágica, né? Não tem mágica nessa história. Com certeza, importante essa sua fala. Doutor Gil. Não, é porque eu acho que a gente tem, na tua pergunta, né, isso é muito comum, é uma pergunta muito recorrente da clínica. Eu estou na atividade de gestor, mas fui da clínica durante muitos anos. Então, primeiro a gente entender que as síndromes genéticas, normalmente, elas são múltiplas. Quando você tem uma alteração de BRCA1, que é uma alteração frequente, que a Mônica, inclusive, deve fazer uma avaliação, uma recomendação que a gente recomenda que as pessoas busquem, um painel hereditário de câncer de mama, num caso dela, ao câncer aos 38 anos, normalmente você não está associado só com um tipo de câncer. Você tem uma propensão maior a ter um câncer de mama, um câncer de ovário, hoje é um câncer de próstata, hoje você sabe que você está relacionado a algumas dessas alterações a câncer de pâncreas também. Então, a gente não está falando isso para apavorar as pessoas, mas essa pessoa, por isso que a gente fala de aconselhamento genético, é você fazer o teste
teste e procurar um oncogeneticista que vai, a partir daí, definir um programa de acompanhamento para você. Segunda coisa é que muitos dos tratamentos do próprio câncer, eles podem induzir outras mutações. Então, uma coisa que a gente se preocupa é com a segunda neoplasia primária naquela pessoa que teve um câncer. Ela fez um tratamento que agride as células, destrói DNA, provocam mutações, então é um fator daquelas pessoas serem acompanhadas. Por isso que o acompanhamento do câncer é um acompanhamento que você tem a curto, médio e longo prazo. Cada dia mais a gente se preocupa com um conceito chamado sobrevivente. Sobrevivência de câncer, que é essa avaliação daquilo que a gente precisa fazer. O terceiro conceito é que você tem fatores de risco que são para múltiplos tumores. Por exemplo, se eu tenho hoje o fumo, bebo, eu tenho uma incidência, eu tenho uma carcinogênese por campo. Isso pega a cavidade oral, isso vai pegar um câncer de pulmão, vai ter câncer associado. Se eu tenho um HPV, eu estou relacionando hoje a um câncer de colo uterino, mas eu também estou relacionando com câncer de margem anal e de orofaringe, que a gente está vendo agora. Então a gente começa a ter outros fatores que determinam em locais diferentes. Isso tudo tem um conceito hoje de avaliação e de acompanhamento e de segmento. E a gente hoje está buscando exatamente ter uma política de segmento desses pacientes. Não para colocá-lo como um sujeito diferenciado, mas com um programa próprio de avaliação para isso. Por isso que eu acho que hoje a gente tem muito dessas correlações. Como o doutor Sargent falou, eu não tenho nenhuma correlação entre hereditária, entre leucemia e câncer de mama. Mas a gente hoje procura entender por que as coisas estão acontecendo, quais são as consequências do que a gente está fazendo ali, entendeu? E é bom a gente terminar com essa sua fala, porque no final das contas o melhor remédio é viver, né? Com consciência, Perfeito. fazendo boas escolhas, equilibrando essas escolhas, né? Porque realmente aí o corpo está... E se você me permite o último comentário, a gente não faz... Quando a gente fala em sedentarismo, em boa alimentação, isso é fundamental para tudo, inclusive o desenvolvimento e a sua evolução da própria doença. Então, a gente não está falando só para prevenir uma doença. Mesmo você tendo a doença, você não fumar é muito bom, você se alimentar bem é muito bom, você não ser sedentário é muito bom, beber o menos possível é muito bom. Quanto menos intensa for a doença, melhor. Doutora Elizabeth, muito rapidinho, que a gente já está estourando o tempo. Tô sem o som dela. Código Latino-Americano e Caribenho contra o Câncer, por favor, mostre o QR Code para os seus espectadores, porque ele resume aí, todas as medidas para prevenir o câncer. Código Latino-Americano contra o Câncer. Muito bom. Doutora Elizabeth, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, a cada um dos nossos convidados, doutor Santini, doutor Gil, que relevante a gente está trazendo esse assunto para quem está assistindo, seja na gestão, seja na política, na formulação dessas políticas públicas, mas para também fazer a prevenção necessária. Muito obrigada. Obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde. Eu te espero no próximo programa, sempre com assunto relevante para você. Até lá.